essa ideia que eu falei para vocês, de que o presidente Donald, junto com Elon Musk, estava usando jovens gênios da tecnologia para instalar inteligência artificial nos computadores do governo, eu estou falando isso para vocês, ó. Ok? Quando eu falei isso para vocês, todo mundo achou que era bobagem, achou que era absurdo, perfeito? Então, vejam só como mais uma vez eu falei isso antes. Semana passada, ou 15 dias atrás, eu disse para vocês, esses jovens que o Elon Musk está mandando para as instituições americanas, os prédios públicos, eles estão instalando inteligências artificiais nos sistemas públicos norte-americanos, utilizando tecnologia da Palantir. Aquilo que eu falei para vocês 15 dias atrás foi confirmado ontem pelo presidente da Câmara dos Estados Unidos, tá? E eu vou colocar para você agora o link da entrevista feita com ele, onde ele fala exatamente isso, tá bom? Pega o link da entrevista. Se você não sabe quem é o presidente da Câmara dos Estados Unidos, é o Mike Johnson, né? Nos Estados Unidos eles chamam de Speaker of the House, que é o orador da Câmara, tá? Pega essa entrevista aí, que foi transmitida pelo canal C-SPAN, que é um canal muito famoso nos Estados Unidos, e nessa entrevista, olha o que ele disse. Preste muita atenção que agora a gente chegou no ápice da nossa aula de hoje. Ele disse o seguinte, ipsis literis, abre aspas, estou citando literalmente o que ele falou. Ele disse, Elon decifrou o código, ele agora está dentro dessas agências. Ele criou esses algoritmos que estão constantemente rastreando os dados e, como ele me disse no seu escritório, os dados não mentem. Nós seremos capazes de obter as informações, nós seremos capazes de transformar a maneira como o governo federal trabalha. Ou seja, a inteligência artificial agora está mergulhada dentro do sistema público norte-americano e o Elon Musk está assumindo o controle de todos os dados do sistema norte-americano, tá? Mas não para por aí. O repórter perguntou para ele, presidente Johnson, por que presidente Johnson? Porque ele é presidente da Câmara. Presidente Johnson, você está dizendo que o Elon Musk decifrou o código e agora está rastreando dados do governo? O que isso significa exatamente? Vamos dar uma pausa aqui. Essa pergunta do jornalista, o que isso significa realmente? Ele fez essa pergunta porque ele está em dissonância cognitiva. Ele não está conseguindo acreditar que isso... ele não está conseguindo acreditar no que está acontecendo. Ele não está conseguindo digerir, não está conseguindo interpretar. Ele está em dissonância cognitiva. Por quê? Esses jornalistas sempre viveram dentro de uma câmara de eco, onde todo mundo só fala a mesma coisa. Sempre viveram seguindo o viés psicológico chamado viés de confirmação, onde você só leva em consideração aquilo que confirma a opinião que você já tinha. Eles vivem numa espiral do silêncio, onde opiniões contrárias não podem ser faladas. Eles vivem dentro de um ciclo do efeito Dunning-Kruger, de que quanto menos uma pessoa sabe sobre o assunto, mais ela acha que sabe. Então, as pessoas, com essa blitzkrieg, com essa shock and awe, com essa ofensiva relâmpago, os caras não estão entendendo o que está acontecendo. A gente aqui está te explicando. Eu estou te explicando o que está acontecendo e não só isso. Eu estou te explicando o que vai acontecer. Ok? Então, o repórter pergunta para ele, presidente Johnson, você está dizendo então que o Elon Musk decifrou o código e agora está rastreando dados do governo? O que isso significa? O Johnson falou, presidente da Câmara, isso significa que ele está revolucionando a maneira como encontramos o desperdício e as maracutaias. Os dados não mentem. O que significa isso? Presta atenção que, novamente, eu vou entregar para você uma barra de ouro em palavras, um diamante em palavras, tá? Eu vou te dar uma dica, tá? Restaurados Online já entendeu, justificativa é a palavra-chave para agora. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Enquanto em 2020 a justificativa para o controle total era proteger a saúde das pessoas, agora em 2025 a justificativa para assumir o controle total com a inteligência artificial é evitar o desperdício e evitar a maracutaia, ok? Então, coloque um filtro no seu ouvido e uma blindagem na sua mente, porque hoje a grande justificativa é estamos fazendo isso para evitar o desperdício e a corrupção. E aí todo mundo que critica, o que eles falam? Eles falam assim, você é a favor do desperdício? Você é a favor da corrupção? Você é contra a eficiência? Ou seja, a ideia de eficiência hoje é o algoritmo mental para fazer mudar o mindset da humanidade, ok?
Hoje o argumento é assim: estamos assumindo o controle de tudo em nome da eficiência. Assim como em 2020 eles falaram, estamos assumindo o controle de tudo em nome da saúde das pessoas. Tá? Então, quando o presidente da Câmara fala, isso significa que ele está revolucionando a forma como nós encontramos os desperdícios, as maracutaias, os dados não mentem, ou seja, esse é o grande argumento para controlar a mente das pessoas. E aí o repórter fala, certo, mas o Elon Musk, ele não é funcionário do governo, quem deu a ele acesso a esses dados? E aí o presidente da Câmara fala, não, ele está dentro dessas agências agora, ele mesmo me disse. Ou seja, o presidente da Câmara utilizou aquela estratégia de não responder a pergunta. E aí o repórter fala, peraí, então um bilionário com contratos governamentais agora está escolhendo quais empregos federais permanecem ou saem? Ou seja, conflito de interesses gigante. E aí o presidente da Câmara, em vez de responder, ele fala, não, nós estamos transformando a eficiência do governo. Ou seja, eficiência, eficiência, eficiência é o novo ciência, 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 saúde, 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 proteção, 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 máscara, 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 ok? Então, o repórter fala, estamos deixando um cara que comanda o Twitter, constrói foguetes, vende carros elétricos, decidir como a força de trabalho federal opera? E aí, olha a resposta do presidente da Câmara. Ele tem algoritmos muito inteligentes, eles rastreiam dados. E aí o repórter fala, então, sem supervisão, sem responsabilização, apenas a gente tem que confiar no Elon Musk. Aí o Johnson falou, olha, o cara fabrica espaçonaves. Se ele consegue fabricar espaçonaves, ele também vai conseguir consertar o governo. Você olha o nível de loucura que isso envolve. Se você pega uma linha da linguística muito interessante, que não é exatamente a minha linha da linguística, a minha linha da linguística que eu estudei no meu mestrado em linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e no meu doutorado em linguística na Universidade Federal Fluminense, a minha área da linguística é análise de discurso, ou melhor dizendo, análise de discurso francesa de base enunciativa. Um dos maiores, a base filosófica dessa linha da linguística é o Michel Foucault, e a base linguística dessa linha da linguística é o professor da Universidade de Paris 8, Nanterre, que é o professor Dominique Menguenot, ok? Então, essa é a minha área da linguística, análise de discurso, mas existe uma outra área da linguística chamada análise da conversa. E essa área é uma área sensacional, porque você consegue estudar como uma conversa se desenvolve. É uma área muito interessante para quem quer entender, por exemplo, estratégias de convencimento, estratégia de persuasão, estratégias de venda, estratégia de marketing, ok? Então, a área da análise da conversa é um método de estudo da interação verbal entre as pessoas, que é um negócio maravilhoso. Ela é usada em diversas áreas. Você pode usar para sociologia, para antropologia, para linguística e para psicologia. Eu tenho certeza que ninguém no Brasil vai te dar uma aula aberta aqui no YouTube te ensinando sobre o que é a análise da conversa, porque as pessoas nem sabem que isso existe. Como é que surgiu a análise da conversa? A análise da conversa é inspirada na etnometodologia, tá? Que foi desenvolvida nos anos 60 e 70, principalmente pelo Harvey Sachs, o Emanuel Shegloff e o Gayle Jefferson. No Brasil, a gente tem pesquisadores, né, ligados a esse projeto de estudo, como a norma urbana, que desenvolveram a norma urbana culta, com o Dino Preti e o Luiz Antônio Marcuski, né? Então, o que a análise da conversa revela, por exemplo? Revela que as ações comuns das pessoas nas atividades diárias refletem importantes organizações da sociedade. Na conversa, na gravação, no registro de uma conversa real entre duas pessoas, se você grava o áudio dessa conversa e transcreve essa conversa, ali você tem estudos sociológicos e sociais maravilhosos, tá? A análise da conversa permite você ver como que a forma como as pessoas interagem numa consulta médica, por exemplo, ou a maneira como um juiz interroga alguém, faz toda a diferença para compreender a ação social humana, né? Você entende quais são as práticas de comunicação estão se consolidando na sociedade, você encontra a ordem na desordem, você vê que a conversação segue regras, essas regras são construídas pela interação humana dentro da sociedade, tá? Então, uma área muito interessante, tem relação com a sociolinguística interacional também, tá? São áreas muito legais da linguística. Se você aplica os preceitos da análise da conversa se você aplica esses preceitos da análise da conversa para analisar essa conversa do jornalista com o presidente da Câmara, Mike Johnson, você vai descobrir coisas incríveis. Você vai descobrir como ele está
manipulando a conversa, não respondendo pergunta, e ele está disseminando ali um projeto de dizer, um projeto de poder, que é eficiência. Qualquer coisa que perguntarem, o cara vai falar, mas ele não é funcionário do governo, como é que ele tem acesso a esses dados? Eficiência. Mas como ele pode fazer isso? Ele tem conflito de interesse, ele tem empresas que têm contratos com o governo. Eficiência. Ou seja, eficiência virou um novo mantra, tá? Ou como o Leonardo Fernandes está falando, o famoso somebody love, beleza? Então, aí o repórter fala assim, olha, eu não tenho certeza que criar espaçonaves e administrar os Estados Unidos é a mesma coisa. E aí o presidente da Câmara falou, bem, essa é a sua opinião, os dados não mentem. Ou seja, os dados não mentem. Olha só, os dados não mentem. Olha que doideira. E aí ele falou, não, mas olha a resposta final do presidente da Câmara. Não, perdão, o Johnson, que é o presidente da Câmara, fala, bem, essa é a sua opinião, mas os dados não mentem. Aí, olha o que o repórter fala, não, mas bilionários com poder irrestrito tendem a fazer isso. Foi a primeira vez que eu tive que concordar com um jornalista desse, ok? Então, meus amigos, qual é a conclusão que nós chegamos? Prestem muita atenção no que eu vou te falar agora. O presidente Donald, junto com Elon Musk, tendo aprendido com os erros da primeira gestão e tendo aprendido que não deu certo demorar muito para fazer as coisas, o que eles fizeram? Eles estão capitalizando em cima da velocidade da dromologia, trazendo a estratégia de choque e pavor, uma espécie de blitzkrieg, junto com o Sturm und Drang, aproveitando os 100 dias do poder, utilizando o conceito do ciclo UDA, quebrar o ciclo UDA do oponente, para poder fazer o controle total e rápido. E quando as pessoas caírem em si, o negócio já foi feito, não tem mais o que fazer.